Oiê, meu nome é Milene, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas e como parte da disciplina de Didática, hoje nós vamos estar respondendo algumas questões. Antes de tudo, vamos começar conceituando o que é didática. A didática ela consiste no conjunto de metodologias, de ferramentas e de técnicas utilizadas para mediar o conhecimento entre o professor e o aluno. Além disso, a didática ela tem o poder de despertar um interesse maior nos alunos. Por exemplo, aquele aluno que se interessa mais por artes, dependendo da metodologia que o professor abordar em sala, ele pode fazer com que o aluno desenvolva mais ainda suas habilidades. Outro ponto importante que a gente pode destacar é a adaptação às necessidades dos alunos. Os professores eles podem ajustar as formas de abordagem deles, se adaptando à individualidade de cada aluno, e através disso ele pode promover uma inclusão maior em sala de aula e um desenvolvimento melhor de ensino dos alunos. Bom, e como enfatizamos a importância da didática, nós precisamos falar também sobre algumas abordagens e diferenciações das práticas docentes. Como, por exemplo, alguns professores eles tendem a utilizar um método de ensino tradicionalista. Esse método ele costuma reforçar a autoridade do professor em sala de aula e as aulas costumam ser mais expositivas, onde não tem tanta interação entre o professor e o aluno, já que o professor é aquele que detém todo o conhecimento durante a aula. Bom, e temos também a abordagem construtivista, onde ela vai buscar valorizar uma participação mais ativa do aluno e, geralmente, o aprendizado ele é baseado em resolução de problemas, onde os professores podem fazer projetos, algumas atividades práticas, avaliação formativa. Nesse método, os alunos eles conseguem aprender de uma forma mais dinâmica, diferente da abordagem crítica. Não que não seja dinâmico, né? Mas a abordagem crítica ela vai focar mais na conscientização social, onde pode ser feito roda de conversa, debates, apresentação de trabalhos. O professor ele vai trazer pautas, né, em sala de aula, onde os alunos terão que debater sobre. Nesse tema, nós podemos abordar igualdade salarial, alguns temas que são importantes, né, na sociedade para que o aluno possa desenvolver um pensamento crítico. Quando o professor escolhe a sua abordagem e define o método que ele vai traçar em sala de aula, ele consegue entender melhor a individualidade de cada aluno e consegue aplicar em sala de aula não só o tradicional, mas ele consegue ir além disso. E isso é muito importante para o professor alinhar a didática com a prática de ensino dele, porque é isso que vai fazer com que o aluno se desenvolva em sala de aula. Então, muitas vezes, alguns professores, eles querem apenas, né, passar o conhecimento e aquilo ali pronto. Mas é importante a gente ter uma participação mais ativa do aluno em sala de aula e é importante o professor reforçar isso. E a didática ela vem justamente para mostrar o leque de oportunidades que os professores têm para abordar vários temas em sala de aula. Bom, e ainda diante desse contexto educacional e da didática, nós vamos citar dois principais tipos de práticas pedagógicas. Uma delas é a liberal. O que seria a prática pedagógica liberal? Como eu citei de exemplo, né, seria um método mais tradicionalista, mais tecnicista, onde o professor seria a principal autoridade numa sala de aula, e aí o conhecimento ele seria transmitido dessa forma, centrado totalmente no professor. Essa prática, associada a uma visão mais tradicional, o papel de tomada de decisão seria o professor que iria tomar. Os métodos de avaliação, né, as decisões sobre o conteúdo, enquanto os alunos eles teriam apenas o papel de aprender. Seriam apenas a pessoa que seria passiva ali no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, o que seria isso? O professor, ele detém o conhecimento, né? Ele transmite conhecimento para os alunos de uma forma unilateral, somente ele que fala. E as avaliações, elas seriam feitas de forma sumativa, né? Seria aquela avaliação final, geralzão, de todo o conteúdo para medir o aprendizado do aluno. Bom, o professor ele vai ter essa postura mais autoritária e mais centralizada totalmente nele, enquanto os alunos eles vão ter um comportamento mais passivo, né? Eles vão apenas receber o conhecimento sem questionar e sem participar ativamente da aula. E o comportamento que é esperado geralmente é o comportamento de obediência. O aluno não questiona, o aluno apenas copia aquilo que foi passado no quadro, o aluno lê a hora que é pedido para que ele leia. E quais seriam as consequências quando a gente forma uma pessoa nesse ensino? Primeiramente, a gente pode citar a dependência, né? Então, os alunos eles vão se tornar dependentes do professor para ter uma informação e eles não vão ter a iniciativa de buscar o próprio conhecimento. Isso é extremamente ruim, né? Segundo, eles não vão ter o desenvolvimento de pensamento crítico, porque o professor, nessa abordagem autoritária, ele vai inibir o pensamento crítico do aluno, ele vai inibir a capacidade do aluno de questionar certas coisas. E isso, consequentemente, vai gerar um desinteresse no aluno na sala de aula, o que a gente vê muito em sala hoje em dia, onde o professor copia no texto aquele
copia no quadro aquele texto enorme e o aluno, né, copia no caderno, às vezes nem presta muita atenção, fica mexendo no celular, e aí quando o desempenho do aluno cai, né, durante as provas, porque se o aluno só decora em sala de aula, e aí o professor passa a prova, ele não decorou o conteúdo, o que esse aluno vai tirar? Uma nota ruim. Então, o professor ele precisa repensar nesse método de aprendizagem se ele vai ser realmente eficiente ou não. E na vida, o que nós veríamos de uma pessoa assim no mercado de trabalho? Primeiro, esse aluno ele vai responder a uma autoridade, ele vai ser aquele funcionário, né, que está ali para ser mandado, ele só obedece ordens, e também ele vai ter uma resistência à mudança. Bom, em ambientes, né, de trabalho futuro, ele vai ter essa dificuldade de se adaptar a novos ambientes, porque ele foi ensinado de uma forma e essa forma continuou sendo daquela mesma maneira, né, em todos os anos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o planejamento. Quando a gente fala de planejamento, muitas vezes a gente associa ao âmbito educacional. Isso não está errado, porque por muito tempo sempre foi pensado assim, né, que o professor ele seleciona um conteúdo, ele estabelece uma temática, uma forma que ele vai abordar, algumas práticas que ele vai trazer em sala de aula, né, mas o planejamento ele vai além disso, porque na nossa vida pessoal e profissional a gente precisa planejar, a gente precisa tomar decisões no dia a dia. Então o que é o planejamento? É uma análise de uma realidade que você vai refletir sobre as condições existentes no ambiente em que você está. E diante disso, você vai traçar objetivos, metas que você pretende com aquele conteúdo, o que você quer abordar em sala de aula. Então, quando o professor ele planeja, ele vai definir ali os objetivos sociais dele. Então, vai além do ambiente acadêmico, vai trazer ali questões políticas, igualdade, inclusão, justiça social, uma participação ativa da comunidade, quando ele envolve a família, os pais, né, a comunidade externa, formação cidadã e ética, porque ele pode incorporar estratégias que promovam a cidadania, gestão democrática, porque um planejamento bem estruturado, ele vai incluir práticas de gestão democrática envolvendo diferentes atuantes, como, por exemplo, professor, alunos, pais, que vão auxiliar ali na tomada de decisão educacional. O professor ele pode avaliar o propósito social, né? Ele vai fazer uma abordagem planejada da avaliação para ele poder incorporar alguns indicadores sociais que vai medir além do desempenho acadêmico, ele vai medir o impacto da educação na formação dos cidadãos críticos e comprometidos. Então, quando a gente planeja, a gente constrói, desestrutura e daí reconstrói um projeto político-pedagógico na escola, o que é obrigatório hoje em dia todas as escolas terem esse projeto político-pedagógico. Bom, e a metodologia de ensino, ela se refere a uma abordagem geral adotada para ensinar um determinado conteúdo, enquanto as estratégias de ensino elas são ações específicas implementadas para alcançar um objetivo de aprendizagem dentro dessa abordagem. Em outras palavras, a metodologia define o plano geral e as estratégias são as táticas específicas para executar esse plano. Então, a relação entre elas pode ser compreendida com metodologia de ensino vai definir os princípios gerais, conceitos e abordagens que vai guiar o processo educacional. Pode ser influenciado por teorias pedagógicas, filosofias educacionais, objetivos de aprendizagem e tem um contexto mais amplo para o ensino, considerando fatores como público-alvo, recurso disponível, método educacional. Já as estratégias de ensino vai ser as ações práticas implementadas para atingir esses objetivos, né? Pode incluir técnicas de ensino, atividades práticas, recursos visuais e vai ser escolhida com base na característica do aluno, né? No conteúdo a ser ensinado. E aí, dentro da biologia, a gente tem várias oportunidades para explorar essas estratégias de ensino. Como, por exemplo, você pode apresentar um problema ali biológico para os alunos responderem, como, por exemplo, o aquecimento global, como funciona o processo da fotossíntese. Você pode ensinar os alunos por meio de projetos, eles podem trazer ali maquetes, experiências, e você também pode utilizar tecnologias educacionais. Hoje em dia, na sala de aula, a gente tem o apoio de alguns materiais, como, por exemplo, os Chromebooks, que são os computadores que eles podem pesquisar, né? E aí, além disso tudo, você pode promover ainda excursões, né, saídas em campo, onde os alunos eles vão poder explorar aquilo que eles aprenderam em sala de aula na prática. Então, vamos aos exemplos. Um conhecimento a nível científico. O átomo. O átomo ele é a menor unidade indivisível de um elemento químico que mantém as propriedades químicas desse elemento. Como o professor poderia aplicar isso em sala de aula, né? O professor ele vai precisar traduzir esse conceito bem complexo para ficar de uma forma entendível, mais acessível para os alunos, né? Então, ele pode desenvolver algum modelo simplificado, utilizar alguma analogia para transmitir que os átomos são essa unidade, né, quase indivisível. Então, no contexto educacional, o que o professor pode trazer? Alguma maquete para simular
né, como seria o átomo, como seria o átomo diante da dimensão do planeta. Ele poderia explicar que o átomo é como um tijolo fundamental, assim, aprimorar, associar, utilizar palavras termos que não sejam tão técnicos, não tão difíceis, que facilitem o aprendizado do aluno, porque através desse básico, né, básico que funcionaria para o aluno, ele vai pesquisar mais e entender um pouco mais sobre a complexidade, porque por mais difícil que possa ser explicar em sala de aula, o professor deve tornar isso de uma forma mais acessível. E agora, fazendo uma reflexão sobre o texto Uma Escola, vamos destacar todos os trechos desse texto, são, assim, bem impactantes, mas vamos destacar aqui alguns que eu considero como principais. Onde a indagação indica o caminho para chegar ao conhecimento sobre o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo. Como eu disse ao longo do vídeo, né, é muito importante que a gente tenha esse pensamento crítico, não só sobre a gente, sobre a sociedade como um todo, sobre o mundo, que você não aceite as coisas como elas são, que você não fique de boca calada e diga sim, amém para tudo. Então é necessário você buscar esse conhecimento, né? Outro trecho aqui muito importante que diz assim, onde os muros não sejam uma limitação, mas o desafio de incorporar e dialogar com o emergente e não apenas com o existente. Então, muitas vezes a gente se limita, né, a apenas aquele espaço de sala de aula ou espaço de escola e acha que é só ali que eu consigo aprender. Quando a gente sabe que existem outros métodos de conhecimento, né, religioso, social, filosófico. Então, muitas vezes a gente acaba se limitando e trazendo isso no contexto da universidade. Muitos professores ainda têm esse pensamento, sabe? Muitos professores acabam reprovando o aluno porque o aluno não aprendeu da forma que ele ensinou. Então, será que a gente não deveria refletir? Será que o erro está no aluno ou está no professor? Porque se o professor que já é formado está ali tentando ensinar, ele vai formar alguém, ele tem que tentar se adaptar, né? Sair daquele método liberal, daquele método de ensino tradicionalista, né? Onde ele aplica uma prova com 15 perguntas e espera que o aluno saiba tudo na ponta da língua. E isso já puxa ali o engate para outro trecho assim, onde não existe a lição de casa, visto que se abre possibilidade de desfrutar e continuar descobrindo e nos fazendo perguntas em qualquer circunstância em que nós estivermos. Então, você sai desse muro da escola, da faculdade, você busca outras possibilidades, outros conhecimentos, e além disso, aqui é muito importante, onde as famílias não sejam espectadoras, mas participem da aventura de aprender graças à possibilidade de compartilhar. A gente vê na escola que é muito precária a participação das famílias, né, nativamente. São poucos pais que realmente se importam. Então, isso deveria deixar de ser normal, né? Porque hoje em dia a gente já normalizou a ausência de pais na escola, a ausência do pai, buscar por que meu filho não está aprendendo, né? Então, a gente vai enfrentar alguns desafios, por mais que a gente aprenda, né, esteja ali tentando aprender, é nítido que você vai encontrar desafio ao longo de toda a trajetória acadêmica. Então, eu acredito que a Unemat, né, os professores da Unemat, eles deveriam incentivar mais os alunos que somos alunos também, somos acadêmicos, mas também estamos inseridos no âmbito educacional. Então, tudo isso que eu falei sobre métodos de ensino, sobre didática, não deve ser avaliado apenas nas escolas, e sim nas universidades também. Então, o professor já na faculdade, né, ele está ali ensinando para outras pessoas que serão futuros professores também, que também estarão no lugar onde eles estiveram, onde eles estão um dia. Então, assim, o professor ele deve ir além, né, disso, ensinar o aluno não só aquilo que 1 mais 1 é 2, mas ir além disso é muito importante. Então, fica aí uma reflexão, e é isso.